pessoal, eu sou a professora Alida Patrícia Sabugal Paz, da Escola de Engenharia São Carlos, Universidade de São Paulo, e eu vou falar sobre conceitos básicos de tratamento de água para comunidades de pequeno porte. O conteúdo da apresentação é basicamente, eu vou falar sobre os conceitos básicos de seleção de tecnologias, sobre as principais soluções coletivas, sobre as principais soluções individuais e, finalmente, as considerações finais sobre o tema que eu estou apresentando hoje para vocês. Em relação a conceitos básicos de seleção de tecnologias, quando nós formos trabalhar com tratamento de água, é importante analisar estes 6 fatores de seleção de tecnologias. Temos, por exemplo, neste caso, várias opções tecnológicas e conforme os fatores vão sendo analisados, nós vamos ter algumas tecnologias que vão ser sustentáveis até chegarem nessa tecnologia que realmente vai ser a mais adequada no contexto onde nós formos trabalhar. Quando formos analisar esses fatores de seleção de tecnologias, o primeiro que a gente faz é analisar a transferência de tecnologias, verificar se o engenheiro local ele pode idealizar, projetar e construir essa tecnologia. Posteriormente, nós temos que analisar aspectos socioculturais. É importante que essa tecnologia atenda os desejos e as expectativas da população e, claro, a comunidade deve participar nesse processo. Aquelas tecnologias que forem sustentáveis após a análise desses 2 fatores anteriores, nós vamos, então, analisar os recursos locais, que seria basicamente quais seriam os insumos que nós temos para, por exemplo, construção da tecnologia e como seria, então, essa mão de obra para aspectos associados à operação, manutenção e administração do sistema. Os aspectos tecnológicos seria o seguinte fator, que o engenheiro projetista está mais familiarizado, que seriam as técnicas viáveis e a eficiência dessas tecnologias a serem implantadas. Posteriormente, nós temos os aspectos ambientais. Toda tecnologia tem impacto ambiental e isso precisa ser analisado. Finalmente, nós temos que analisar os aspectos econômicos, qual seria o custo dessa tecnologia, e os aspectos financeiros, que seria, então, quem seria o responsável por pagar essa tecnologia que está sendo implantada numa determinada comunidade. Considerando esses aspectos econômicos e financeiros e todos, obviamente, todos os fatores anteriores, nós temos, digamos, maiores chances de ter essa técnica viável para que ela seja sustentável ao longo do tempo. Nós temos algumas soluções coletivas que podem ser utilizadas em pequenas populações. Por exemplo, temos a tecnologia ciclo completo, ela é uma das mais utilizadas aqui no país. Basicamente, a água bruta, ela é coagulada, nós temos a adição de um coagulante aqui, posteriormente passa pelos floculadores, e essa água já clarificada, ou já pré-tratada, encaminhada para o decantador, por exemplo, e essa água vai ser enviada para o filtro para finalmente ser desinfectada e, obviamente, com a adição de produtos finais para ser encaminhada essa água à rede de distribuição. Nós temos aqui um exemplo dessa tecnologia, ela é mais robusta e, obviamente, requer mão de obra qualificada. Posteriormente, nós temos a tecnologia de filtração direta descendente, uma tecnologia considerada não convencional, pode ser utilizada em pequenas populações, desde que a gente tenha mão de obra qualificada. Nós temos aqui água bruta entrando no sistema, feita a adição do coagulante, a mistura rápida, e a água encaminhada para o filtro, ou dependendo da qualidade da água, essa água pode ser floculada e posteriormente encaminhada para o filtro rápido descendente. A gente observa aqui que essa tecnologia não tem decantador, não tem flotador, é uma tecnologia mais com um menor número de processos e operações. A água já filtrada, encaminhada para a adição de cloro e dos produtos finais para que possa ser encaminhada à população. Aqui nós temos alguns exemplos, algumas fotos da tecnologia filtração direta descendente. Posteriormente, temos a tecnologia filtração direta ascendente, também requer mão de obra qualificada. Nós temos aqui a adição do coagulante, né, uma câmara de carga que abastece o filtro ascendente. Nós temos a água coagulada
é encaminhada para a parte inferior do filtro. Aqui temos floculação meio granular. Essa água, após passar pela camada suporte, passa pelo filtro e a água clarificada já é encaminhada para a desinfecção e adição de produtos finais. Aqui nós temos um exemplo dessa tecnologia de filtração direta ascendente. A tecnologia dupla filtração, ela é um pouco mais robusta. Nós temos a adição do coagulante, a câmara de carga que abastece o filtro ascendente, e posteriormente essa água pré-tratada é encaminhada para o filtro rápido descendente, e quando já passa pelo filtro é enviada para desinfecção, fluoração e estabilização para encaminhar à população. Aqui nós temos um exemplo dessa tecnologia. A filtração direta ascendente, a filtração direta descendente e a dupla filtração são tecnologias consideradas de filtração direta. Essas tecnologias requerem de coagulação por absorção e neutralização de cargas, e uma coagulação, digamos, um pouco mais difícil em pequenas comunidades, requer mão de obra qualificada e o tempo de permanência da água no sistema é curto. Portanto, o operador precisa tomar decisões rápidas caso a qualidade da água do manancial mude rapidamente. Ele tem que tomar essas decisões de forma ágil para que o tratamento aconteça, para que a água possa ser fornecida à população com a qualidade necessária, né? Temos a tecnologia de filtração em múltiplas etapas, uma tecnologia que não precisa de coagulantes. Nós temos o tratamento da água quando a água passa por diversos filtros. Nós temos aqui os prefiltros dinâmicos, os prefiltros ascendentes e os filtros lentos. Essa tecnologia é recomendada para vassouras de projeto de até 40 litros por segundo, porque os custos de investimento inicial realmente são altos quando comparadas com as outras tecnologias que eu apresentei anteriormente. Aqui nós temos um exemplo dessa tecnologia já implantada. Obviamente, essas tecnologias, nós precisamos analisar a qualidade da água bruta para a seleção da melhor opção. Nós temos aqui a tecnologia de filtração direta descendente, filtração direta ascendente, dupla filtração, filtração múltiplas etapas e ciclo completo. E aqui os parâmetros comumente utilizados: turbidez, cor verdadeira e Escherichia coli. Para águas com melhor qualidade, água bruta de melhor qualidade, nós vamos trabalhar com tecnologia de filtração direta, descendente ou ascendente. Para uma água, vamos pensar, de qualidade intermediária, nós podemos optar por dupla filtração ou filtração em múltiplas etapas, quando nós temos todos os filtros envolvidos na tecnologia. E ciclo completo, quando realmente a água apresenta, digamos, uma qualidade mais comprometida, uma qualidade da água mais comprometida. A melhor opção seria o ciclo completo, que eu já mostrei para vocês. Muito bem. Aqui nós temos algumas soluções individuais que podem ser utilizadas. É importante destacar que essa solução individual, nós estamos deixando nas mãos do usuário todas as atividades de operação e manutenção. E, portanto, essas tecnologias precisam de um seguimento constante para que o usuário possa desenvolver essas atividades adequadamente. As principais soluções individuais seria o uso de coagulação e floculação. O pessoal pode utilizar sais de alumínio ou de ferro. Esses sais são adicionados na água e, consequentemente, nós temos a clarificação da água. É importante tomar muito cuidado só com a dosagem, porque nós podemos ter residual alto de alumínio ou de ferro. Isso pode gerar realmente alguns problemas de saúde à população. Podemos utilizar coagulantes naturais. De uns tempos para cá, o uso de moringa vem sendo difundido, alpuntia também, entre outros coagulantes naturais. Só a gente precisa tomar cuidado, porque esses coagulantes naturais podem gerar um gosto na água, e pode ser que a comunidade realmente com o tempo já não goste mais dessa alteração da qualidade da água. Sachês de produtos químicos podem ser utilizados. Nós temos empresas que fornecem sachês que são adicionados à água, e com esses sachês nós temos a clarificação da água, e alguns podem até desinfectar a água ao mesmo tempo. Porém, são produtos patenteados e a gente não conhece muito bem quais seriam os compostos que estão dentro desse sachê. A decantação é basicamente colocar a água em um tanque, esperar um tempo para que realmente essa impureza sedimente. E isso, obviamente, esse tempo pode ser superior a 15 minutos, dependendo da qualidade da água, pode ficar até um dia inteiro essa água parada no tanque, para que realmente possa
a água possa ficar um pouco mais clara para fins de consumo. Né? Outra alternativa de tratamento é o filtro a lente em escala domiciliar. É um filtro que pode ser colocado dentro de uma residência. Nós temos aqui a alimentação desse filtro de forma intermitente pelo usuário, com 10 a 20 litros. A água que entra vai preencher o meio filtrante e a água que estava antes dessa alimentação, ela vai sair. E essa água que está saindo, a água que é já tratada, que pode ser consumida pelo usuário, e a água que está entrando, a água que vai ficar dentro do filtro mais ou menos 1 hora, 48 horas, para que esses processos físico-químicos e microbiológicos que nós temos dentro do filtro hajam e possam, então, tratar a água, tornar essa água segura para consumo. Nós temos também aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, aqui nós temos esse filtro sendo instalado, já instalado numa residência. O filtro de vela, ele é muito utilizado aqui no país. Basicamente, esse filtro alimentado, a água passa por uma membrana, isso aqui é normalmente feito em cerâmica. A água passa pela membrana, e, obviamente, nós temos a coleta da água já tratada aqui embaixo, para que possa ser utilizada para consumo. Dependendo da qualidade da água, obviamente, esse filtro vai ficar sujo com o passar do tempo e precisa de uma limpeza adequada para que o sistema volte a funcionar. É importante destacar que este filtro tem uma produção baixa, depende da alimentação do usuário. A desinfecção, nós podemos utilizar hipoclorito de sódio ou de cálcio. Nós temos aqui as opções, o hipoclorito de sódio, o hipoclorito de cálcio. Sempre é importante analisar a qualidade desse hipoclorito para que possa realmente ter as condições para que esse hipoclorito possa ser utilizado para a desinfecção da água. Nós podemos utilizar a desinfecção solar. Basicamente, essa desinfecção solar, o SODES, envolve o uso de garrafas PET. Essas garrafas são expostas ao sol. Com isso, nós temos a inativação de micro-organismos pela radiação UVA e também pela mudança de temperatura por causa do aquecimento que acontece quando essas garrafas são expostas ao sol. Obviamente, o usuário tem que colocar essas garrafas diariamente para ter sua água para consumo. Outra alternativa muito utilizada é ferver a água. Basicamente, seria colocar a água para ferver. Assim que a água começar a ferver, é importante deixar pelo menos 3 minutos para que essa água fique segura para fins de consumo. Obviamente, isso aqui requer uma fonte de energia, pode ser gás, pode ser energia elétrica, pode ser madeira, enfim, e dependendo das características da comunidade, pode ser difícil conseguir essa fonte energética para poder aquecer essa água. O aproveitamento da água da chuva é muito utilizado aqui na região nordeste do país. Infelizmente, a gente ainda não tem legislação específica para fins potáveis e, obviamente, a água precisa de tratamento prévio ao consumo, porque nós podemos ter a presença de micro-organismos ou de alguns compostos ou mesmo alguns sólidos, pequenas impurezas dentro do tanque e, obviamente, a necessidade de um tratamento. Basicamente, pode ser utilizar um filtro de barro, um filtro de vela, né? E uma desinfecção, por exemplo, por hipoclorito. É importante sempre tratar a água prévio ao consumo. Algumas considerações finais em relação à minha apresentação. Nós precisamos analisar a qualidade da água bruta antes da seleção da tecnologia. É importante analisar a avaliação de projeto. Sempre que possível, é interessante trabalhar com soluções coletivas, só que dependendo das características da região, às vezes as casas estão muito espalhadas e é realmente inviável técnica e economicamente traçar uma rede de distribuição. Nesse caso, realmente temos que optar por soluções individuais. Obviamente, nós teremos que analisar os processos e operações de tratamento de água, as tecnologias que nós podemos aplicar no contexto local. A legislação, precisamos analisar a portaria, a padrão de potabilidade, neste caso, para que seja fornecida a água com a qualidade necessária. Toda tecnologia tem suas limitações e, obviamente, isso deve ser analisado e, finalmente, o contexto local é fundamental para que nós tenhamos uma adequada seleção de tecnologias, permitindo o benefício das comunidades que estão precisando desse acesso à água dentro de suas residências. Muito bem, por hoje é só isso. Agradeço muito a atenção. Muito obrigada.